sou endocrinologista e faço parte do Diabetes Sem Curvas. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o diabetes tipo diferentão. Antes de conversarmos sobre esse diferentão, me diz aí, você já curtiu as nossas redes sociais do Diabetes Sem Curvas? O nosso projeto nasceu de uma vontade imensa de auxiliar cada um de vocês com informações fidedignas sobre essa doença crônica. Aliviar um pouco essa angústia de conviver com todo o processo que os cuidados com o diabetes exigem, com toda a disciplina e dedicação. E podemos fazer isso se você abrir as portas do seu coração para nós. Nada melhor do que o conhecimento para estar nessa batalha. Então vamos lá. Curta e compartilhe as nossas redes sociais. Vamos educar docinhos, diabético tipo 3 e toda a comunidade. Não sabe o que é diabetes tipo 3? Então corre lá nas nossas redes sociais que tem um post só disso. O que você sabe sobre diabetes? O que te disseram na venda da esquina? O que você leu no blog daquela sua amiga? Ou o que estava naquela revista que você recebeu? Será que essas eram as verdades reais? Você sabe que tipo de diabetes é o seu? E o que isso significa para você? O que é ter diabetes tipo 1 ou 2? Quais as consequências disso? O que isso traz de diferente para a sua vida? E será que só existem esses dois tipos de diabetes? E se eu te disser que muitos diabéticos tipo 1 podem, na verdade, ser do tipo diferentão que vamos falar aqui? Será que você se encaixa? Hoje vamos falar sobre um tipo diferente de diabetes e explicar melhor esses subtipos incomuns. Vamos nessa conosco? Afinal, conhecimento sempre agrega algo de positivo. E esse pode ser o tipo de diabetes do seu filho ou o seu tipo de diabetes, sem que você se dê conta. Essa ideia surgiu depois que uma mãezinha me procurou dizendo que o pediatra tinha encaminhado seu filho porque ele estava com diabetes. Ele era uma criança de 10 anos de idade e estava com uma glicemia de jejum de 120 miligramas por decilitro. Quando eu repeti essa glicemia, realmente veio 115. Aqui eu decidi fazer o teste de tolerância à glicose, a famosa curva glicêmica, aquele exame que você toma um copo de açúcar, muito chato de fazer. Claro que nem todo diabético precisa fazer esse exame, principalmente se a sua glicemia está muito alta ou se você já usa medicamentos sem insulina. É quase certeza que você não precisa desse exame. Durante esse exame, o garotinho apresentou uma glicemia normal após usar o açúcar. Foi aí que veio a ideia de pesquisar o diabetes do tipo diferentão. Esse tipo de diabetes não é muito comum. Por isso, nós o apelidamos de diferentão. O diabetes não é uma doença única, é um grupo heterogêneo, diversificado de doenças que tem em comum a hiperglicemia, a glicose alta, que leva a complicações caso não seja bem cuidado e medicado. Ou seja, necessita automonitoramento, autogerenciamento. Nada mais, nada menos que o famoso amor próprio e autoestima. Essas duas palavrinhas mágicas, com certeza, conduzem ao sucesso do tratamento dessa doença. Os tipos de diabetes mais comuns são, sim, o tipo 1 e o tipo 2. Mas algumas formas de diabetes são consequência ou estão relacionadas a doenças específicas com alterações genéticas. Não são nem tipo 1 nem tipo 2. Nos últimos 20 e poucos anos, várias formas monogênicas de diabetes têm sido identificadas e caracterizadas com relação ao padrão clínico, fisiopatológico e terapêutico. Esse é o famoso diabetes diferentão que vamos falar aqui. Ele está ligado a defeitos genéticos na função da célula beta, com consequente alteração na secreção insulina lá no pâncreas. É o chamado diabetes tipo MODY, Maturity Onset Diabetes of the Young, ainda pouco falado e explicado. A identificação dos genes que causam esse tipo de diabetes
e os defeitos secundários a essa alteração contribuíram para a compreensão da manutenção do equilíbrio da glicose, da homeostase. O diagnóstico desse tipo de diabetes é estabelecido quando temos 3 ou mais gerações afetadas pelo diabetes e cujos indivíduos portadores da doença a desenvolveram em idades precoces, antes de 25 anos. Minha avó teve diabetes, minha mãe teve diabetes e eu tenho diabetes. E todos possuem uma dificuldade na secreção da insulina. Ou seja, não somos obesos. Não é um problema de resistência insulínica, mas pode cursar com a chamada mutação de novo, ou seja, um indivíduo da família pode abrir o quadro, ser o primeiro paciente afetado pela doença e pode coexistir sim com a obesidade. Eu sei, medicina não é fácil, não é uma ciência fácil de se entender, estudar e praticar, mas com muita dedicação nós conseguiremos. Ou ainda, pode ser diagnosticada naquele diabético jovem com hiperglicemia de evolução atípica, que não precisa de insulina após anos e anos de diabetes. Ou mesmo aquele que tem as características mencionadas acima e não possui os anticorpos contra ilhotas pancreáticas, o famoso anti-GAD, anti-ICA, anti-A2. Que tal um pouquinho de história para entender melhor? Em 1960, o pesquisador norte-americano Stephan Fajans, não sei se é assim que pronuncia, descreveu pela primeira vez a hiperglicemia leve de um grupo de crianças não obesas que controlavam apenas com um tipo de medicamento e não necessitavam de insulina mesmo ao longo de vários anos. A família com o maior número de indivíduos estudados por esse pesquisador é a família chamada RW. Ela é de origem germano-prussiana, que vem sendo acompanhada por mais de 40 anos. Seu diabetes é secundário a uma herança de mutação, uma alteração no gene HNF4-alfa, que caracteriza o MOLD1. Eles apresentam um forte comprometimento da secreção de insulina após ingerir glicose, a famosa curva glicêmica, e requerem o uso de insulina em cerca de 30% dos casos. Também tem uma maior frequência de complicações micro e macrovasculares secundária a essa glicose crônica. Vocês já imaginaram o quanto a pesquisa é difícil? É preciso acompanhar uma família inteira por 40 anos para entender a história natural de uma doença rara, de um tipo específico de diabetes. Ou seja, o Dr. Stephan passou a sua vida toda se dedicando a entender essa família. Por isso, precisamos pensar melhor quando dizemos que a cura do diabético não sai porque a indústria farmacêutica não deixa, já que lucra com essa doença. Eu sei que esse é um assunto delicado, mas eu gosto de falar sobre isso porque quando nós, médicos, visitamos órgãos de pesquisa, vemos a dificuldade real da medicina nas descobertas, a falta de incentivo financeiro, a demora na autorização ética de alguma pesquisa, enfim, as dificuldades enfrentadas pelos pesquisadores. Frases como essa só servem para desmotivar o paciente diabético, para tirar as esperanças e a fé de que no futuro nós teremos a solução definitiva contra essa doença crônica, que exige tanto empenho, disciplina, dedicação. Mas acreditem, há um movimento para que isso aconteça e vale a pena não perder as expectativas. Eu sempre digo aos meus pacientes, agora é o momento de plantar a sua melhor semente, de você fazer o seu melhor para a sua saúde, porque quando a cura chegar, você precisa estar bem para recebê-la. Vamos mudar a nossa sintonia, vamos vibrar o bem, isso é o que importa. Plantar sementes preciosas agora, no presente, que é onde nós podemos estar, e aguardar bons frutos de um futuro que, por mais incerto que seja, nos parece brilhante e de sucesso.
Se não é assim que você enxerga essa situação, olhe para o passado. Veja o que os diabéticos tinham há poucas décadas. O universo dessa doença cresceu mais do que qualquer outra doença. Pense nas alergias alimentares e outras doenças raras. Qual a qualidade de vida que esses pacientes têm em relação às novas descobertas que podem minimizar os esforços necessários ao controle dessas doenças? E o que os diabéticos vêm conseguindo? Isso nos dá esperança, sim. Desistir não é a palavra. Mas vamos de volta ao nosso tipo diferente de diabetes. O diabetes tipo MOLD também é um grupo heterogêneo de doenças que leva à hiperglicemia. É uma doença genética com transmissão autossômica dominante. Isso significa que basta um dos pais, ou o pai ou a mãe, ter a doença, que isso pode passar de forma genética para o filho em 50% dos casos. Ou seja, meu filho tem 50% de chance de herdar o meu problema genético. Nossa genética é formada por 2 cópias de cada gene. Imagine uma escada igual àquela que os pedreiros usam, de madeira. Agora imagine essa escada tendo seus degraus divididos ao meio. Metade dessa escada representa a genética que você recebeu da sua mãe e a outra o DNA que você recebeu do seu pai. Só que no caso da nossa genética, a escadinha não é reta, e sim um espiral. É mais ou menos assim a forma simples de explicar como seria o nosso material genético. As doenças genéticas que são determinadas por um único gene, ou seja, apenas um degrauzinho dessa escada, ou uma parte que vem da mãe ou vem do pai. Enfim, as doenças genéticas que basta uma cópia para que a doença existe, elas são consideradas dominantes. Existem algumas exceções, que são doenças ligadas ao X, doenças mitocondriais, mas esse é outro assunto. E o diabetes tipo MOD, ou MOLD, é assim. Basta um alelo ter passado geneticamente para o filho que a doença estará instalada. Lembrando que podemos herdar as 2 cópias sem alterações e não desenvolver a doença. Isso vai depender da combinação dos genes na formação do bebê. Eu, particularmente, acredito na obra divina. Deus é bom e justo e tudo está nas suas mãos. Não acredito em acaso, mas que nós fomos programados por Ele para enfrentar desafios. E aceitando isso, podemos lidar melhor com as situações da vida. Mas isso é tema para outro dia. Diabetes e espiritualidade. Voltando de novo ao nosso diferentão. O diabetes tipo MOLD responde por apenas 1 a 5% dos casos de diabetes. Ou seja, é uma minoria. Por isso pode passar despercebido. É causado por defeitos primários na função das células betas, as células produtoras de insulina lá do pâncreas, e geralmente tem expressão na maioria das gerações da mesma família. Esse tipo de diabetes que a gente está aqui denominando o diferentão foi descrito em várias famílias de todos os continentes. Sua verdadeira prevalência ainda é desconhecida e é muito comum que esses pacientes sejam classificados não como MOLD, mas como diabetes tipo 1. Então, vários pacientes do tipo 1 podem ser, na verdade, o tipo MOLD. Por isso essa conversa. O MOLD tipo 2 e tipo 3, porque ele também é subdividido, representam cerca de 70% a 80% desse tipo de diabetes, sendo outras formas muito raras. O diabetes tipo MOLD é uma condição monogênica de herança autossômica dominante com diversos subtipos, segundo os estudos genéticos. Os cromossomos envolvidos na sua fisiopatologia são cromossomo 20,
cujas alterações estão relacionadas ao molde tipo 1 e o cromossomo tipo 7, que tem as suas mutações, as suas alterações relacionadas ao molde tipo 2. E nós vamos conversar um pouquinho sobre cada tipo desses diabetes diferentão. O defeito genético que causa o molde tipo 2, ele codifica a enzima chamada glicoquinase, que é responsável pela primeira etapa do metabolismo da glicose, a fosforilação da glicose 6-fosfato. Essa enzima tem uma forte expressão na célula pancreática e age como um sensor, atuando na detecção da glicose e na secreção da insulina. E sua alteração, através dessas mutações genéticas que nós já conversamos, leva a uma menor liberação desse hormônio. Lembra que a insulina é aquele hormônio que pega a glicose e coloca dentro da célula para ser o seu combustível. Com isso, há uma menor sensibilidade da célula beta-pancreática à glicose e, consequentemente, uma menor liberação de insulina, cerca de uma redução de 60% mais ou menos dessa produção. É como se o pâncreas não detectasse que tem glicose ali no sangue e que precisa liberar insulina para metabolizar essa glicose. O pâncreas fica assim um tanto meio bobão. Tem glicose aqui? Eu preciso liberar insulina? Sabe esse meio perdidão, meio out? A primeira fase de liberação da insulina é normalmente preservada. Além disso, a gliconeogênese hepática, a capacidade do fígado em produzir glicose, é muito maior do que o normal, o que colabora para a hiperglicemia, principalmente aquela hiperglicemia pós-prandial, após a refeição. Esses indivíduos apresentam uma hiperglicemia leve durante a vida, normalmente entre 100 a 140. Geralmente tem glicemias de jejum na faixa de intolerância à glicose, o chamado pré-diabetes. A sua glicose está um pouquinho alterada, mas o diagnóstico é feito em algum exame de rotina, porque raramente o paciente tem sintomas. O diagnóstico normalmente é acidental. Doutor, eu fiz um exame de rotina e estou com uma leve alteração na minha glicose. Pode sim ser um diabetes tipo 1. Ao longo dos anos, pode haver uma discreta piora desses níveis de glicose, principalmente em jejum. A mutação na glucoquinase resulta numa redução do crescimento fetal, com relativo baixo peso ao nascer. Então é importante perguntar ao pai e à mãe se a criança nasceu com baixo peso. Isso é um indicativo. Da mesma forma que há um relativo controle na macrosomia se a mãe é diabética. Ou seja, como há uma redução na secreção de insulina, o bebê não cresce tanto quanto os bebês das mães diabéticas. Não há uma macrosomia fetal. Não há acometimento do peso, da altura, do índice de massa nesses pacientes quando estão na pré-adolescência ou idade adulta. O tratamento do MOLD 2 raramente é necessário e os níveis de glicose ficam geralmente no limite superior, mas um superior normal. Esse é um caso especial onde o diabético consegue manter o controle com mudanças de hábito de vida, atividade física e manutenção do peso. A obesidade, ela não exclui o diagnóstico, por mais que seja incomum. Como o paciente aumenta muito pouco a glicose com aquele exame chato de ser feito, a curva glicêmica, o teste de tolerância à glicose, aquele que toma um copo de açúcar, ou seja, quando damos açúcar para esse paciente, ele não aumenta muito a glicose. Então, parece que restringir os doces, os carboidratos de absorção rápida, não é uma recomendação de rotina. Raramente precisam de insulina. Apenas 5%
5% dos casos desse tipo de MOLD ou MORI necessitam de insulina. E talvez esses indivíduos que precisem herdem também a carga genética para diabetes tipo 2. Então, além da genética do MORI, ele traz lá a genética para ser um diabetes tipo 2. Medicamentos por via oral, comprimidos, também são ineficazes, porque o erro está na detecção da glicose pelo pâncreas. O pâncreas não consegue detectar que tem uma glicemia alta e ele precisa liberar insulina. Durante a gravidez, sim, a insulina pode ser necessária. Há uma baixa tendência a complicações nesses pacientes, tanto microvasculares quanto macrovasculares. Então, esse tipo de MORI não é um diabetes que preocupa o médico em relação a complicações. Não necessitam de tratamento intensivo e, na maioria das vezes, realizar uma hemoglobina glicada uma vez por ano é o suficiente. As descobertas desses defeitos genéticos são muito importantes, porque elas permitem o desenvolvimento de medicamentos específicos para cada tipo de diabetes, para cada defeito específico. Medicamentos que irão atuar exatamente no processo fisiopatológico de cada tipo de diabetes. E já foram listadas mutações heterozigóticas em 6 genes diferentes. Entretanto, outros genes com certeza existem, pois há famílias com diagnóstico clínico, ou seja, que se comportam clinicamente como MOD, nas quais não se observa a co-segregação de marcadores genéticos ou mutações já conhecidas. Quando isso acontece, a gente costuma denominar, a gente costuma apelidar essa família de MOD X, o desconhecido, o diferentão desconhecido. E o que é um homozigoto ou um heterozigoto? Você já estudou isso na escola? Você já viu isso na escola? Homozigoto na genética são indivíduos que apresentam pares de genes idênticos, ou seja, recebe genes iguais de ambos os pais. Heterozigoto são indivíduos que recebem esses genes, esses alelos, de formas diferentes. Pouquíssimas famílias portadoras desse tipo de diabetes são identificadas e estudadas, porque é uma doença rara e porque normalmente é uma doença desconhecida e os médicos raramente pensam em pesquisar esse tipo de doença. Outra família de genes com expressão no fígado é responsável pelo desenvolvimento embrionário das células beta-pancreáticas e do seu funcionamento adequado. É a dos HNFS, fatores hepatocíticos nucleares. E o diabetes MOD ou MORI tipo 3 surge por alterações nesses genes. Provavelmente uma alteração de sinalização na cascata interna da célula beta. Lá dentro da célula beta, há produção de insulina, mas uma incapacidade de secretá-la adequadamente. Aqui há uma deficiência na primeira e na segunda fase de secreção de insulina. Mas sabe-se que não há um defeito na sensibilidade da glicose, como no caso do MORI 2, como nós vimos anteriormente. A maioria dos portadores do MOD 3 apresentam glicemia de jejum normal até mais ou menos 10 anos de idade. Na adolescência ou na idade adulta, esses pacientes demonstram uma pequena alteração na glicemia de jejum. E com a sobrecarga de glicose, com aquele exame chatinho de ter que tomar a glicose, uma glicemia realmente elevada na segunda hora após ingerir esse açúcar. A idade média do diagnóstico é mais ou menos aos 23 anos de idade, mas existem eventos tardios descritos, ou seja, a medicina ela faz uma média, mas os casos são muito diferentes entre si, por isso medicina é tão difícil. Apresentam também anticorpos negativos e
podem apresentar sintomas osmóticos devido à redução no limiar renal para a glicose. Você sabe o que é um limiar renal da glicose? Ainda não? Quanto tempo de diabetes você tem? Você realmente precisava estar conosco no Diabetes Sem Curva. Normalmente, não temos glicose presente na urina. Isso é devido à reabsorção tubular renal da glicose. A glicose chega nos rins por uma filtração do sangue e é reabsorvida nos túbulos renais. Mas quando a glicemia sanguínea passa de 180, algumas literaturas trazem 150 a 200, os rins não conseguem mais reabsorver esse excesso de glicose e ela é eliminada. Nesse momento, começam os sintomas osmóticos. A sede intensa, a vontade de beber água toda hora, a diurese excessiva, a vontade de ir ao banheiro toda hora. O paciente passa a ingerir muita água e urinar muito. Nesse tipo de diabetes, esses sintomas podem estar presentes mesmo com glicemias por volta de 130, porque eles diminuíram o limiar de tolerância do rim à glicose. Também observamos que, ao contrário do tipo 2, uma progressão do diabetes existe. A obesidade, a dislipidemia, que é o colesterol alto, e sinais de resistência insulínica, como a acantose nigricans, aquela manchinha escura no pescoço, são raros e auxiliam no diagnóstico diferencial do diabetes tipo 2. Você observa como o exame físico é importante? Esse tipo de diabetes deve ser tratado como os outros tipos, sendo a escolha da medicação regida, mandatória, pela hemoglobina glicada. Porém, deve-se ter em mente que eles têm uma ótima resposta ao emprego das sulfonilureias, uma classe de medicamentos que estimulam o pâncreas a secretar insulina. Esses pacientes merecem sim um controle rígido da glicose, um acompanhamento adequado e uma observação clínica vigilante. Esses pacientes evoluem com complicações microvasculares, então temos que estar de olho. E o MOLD tipo 4? Esse está relacionado à mutação no fator de transcrição, conhecido como fator de transcrição promotor da insulina 1, ou IPF1. Está implicado, esse gene, essa mutação está implicado em várias etapas do desenvolvimento embrionário do pâncreas, da formação do pâncreas, enquanto você é ainda um embrião dentro do útero da sua mamãe. É uma mutação homozigótica, foi detectada em uma família na qual não era formado o pâncreas. Já imaginou isso, gente? O que é nascer sem o pâncreas? Havia agenesia pancreática, ou seja, não existia esse órgão. E também outros fenótipos, outras características variáveis, desde glicemia normal, intolerância à glicose ou pré-diabetes e o diabetes manifesto nos heterozigotos que caracterizaram o diabetes MOLD tipo 4. Ou seja, uma doença bem complexa, ainda bem que é rara, né? No MOLD tipo 5, existem particularidades, como mutações heterozigóticas no gene HNF1 beta. Essas mutações são associadas à doença renal, que pode surgir antes da hiperglicemia. Podem coexistir também doenças policísticas do rim bilateral, ou seja, se você tem um rim cheio de cisto, pode ser que você seja esse tipo de MOLD. Uma proteinúria, que é a perda de proteína pelos rins, e os néfrons grandes, ou seja, a célulazinha do seu rim grandona, maior do que o normal. Também podem existir alterações no trato urogenital e uma atrofia pancreática. O tipo 6 do diabetes MOLD é caracterizado por alterações no gene NeuroD1 beta 2, que tem forte expressão no pâncreas. A função desse gene é bem definida na embriogênese
e na formação e na função da célula beta. E essa mutação leva a um diabetes secundário a profunda redução do número de células beta. Está relacionado também com todas as formas de diabetes que cursam com a deficiência de insulina, inclusive o diabetes tipo 1. Como dissemos anteriormente, pacientes com MOLD são pacientes jovens, geralmente não são obesos e apresentam glicemia leve, ou seja, na maioria das vezes, não precisam de insulina e não estão predispostos à cetoacidose diabética, que é uma complicação do diabetes. Depois nós vamos gravar um vídeo só com esse objetivo, mostrar para vocês as emergências em diabetes. O início da doença MOLD, desse tipo de diabetes diferentão, é tipicamente antes dos 25 anos, em crianças ou adolescentes. E por ter uma característica de ser leve, de apresentar leve alterações, pode ser de difícil detecção, pode mascarar o diagnóstico por anos. Sua confirmação diagnóstica vai acontecer se dá pelo sequenciamento direto de todos os genes envolvidos no problema genético. Importante ressaltar que o diagnóstico correto desses casos pode resultar na modificação da conduta médica. Se eu entendo que o meu paciente é MOLD, eu posso mudar a minha conduta, levando a mais qualidade de vida a esses pacientes. Se você tem uma leve alteração na glicose, será que você precisa de insulina? Será que você precisa de um medicamento? Se você se identificou com algum dos casos acima, converse com o seu endocrinologista. A USP, a Universidade de São Paulo, através do site Diabetes Genético USP, recebe encaminhamentos, casos clínicos para análise e pode autorizar o sequenciamento do seu tipo de diabetes. Se há uma suspeita sobre a existência de algum tipo de diabetes acima descrito, entre em contato com a USP. Entre em contato, faça o seu médico entrar em contato. Nós, do Diabetes Sem Curvas, esperamos ter ajudado com um pouco mais de educação em diabetes. Se você tem dúvidas, se você quer compartilhar conosco algo além do que foi falado aqui, envie as suas perguntas. Teremos o prazer em respondê-los. Deus abençoe a todos e até mais.